Saudações, colecionadores, começando mais um Toy Quest TV e já vou avisando para vocês tirarem as crianças da sala que hoje o clima vai pesar aqui. A gente vai falar de terror e terror bom, né, Fernando? Exatamente. E qual é o terror? Hellraiser. Welcome to Hell. Hellraiser que acabou voltando o assunto aí nas notícias, né? O assunto voltou à baila por conta de alguns lançamentos em figuras. A gente teve figura da Mesco, figura da TreeZero em 12 polegadas. A TreeZero agora que está investindo aí em figuras de 12 polegadas em linhas de terror, né, cara? Isso. Coisa que não está acontecendo muito. A Hot Toys só lança as grandes franquias, né? Mais herói, tá saindo bastante por causa dos filmes, justamente. E a Sideshow lançou agora o Premium Format, né? Que é sensacional, do Pinhead, do Hellraiser, que pra mim é uma das melhores figuras já feitas do personagem. Um problema é que ela tá bem salgada o valor, né? Mas é uma figura perfeita, é uma obra de arte, inclusive. Pois é. A Mesco também tá lançando figura do Hellraiser em 12 polegadas, ou seja, o Hellraiser é um assunto que voltou aí com tudo. Tem um filme que deve sair o ano que vem, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Um assunto que muito nos apetece, né, Fernando? A gente gosta bastante, porque filmes de terror, no geral, eu gosto, né? Sou fã, na verdade, eu sou bem eclético, a minha coleção, né? Depois que tu quiser tirar umas fotos, mostrar pro pessoal, eu gosto de tudo, mas eu sempre comecei com foco de terror. Inclusive, a minha primeira figura foi do Alien, né? E aí depois veio outros clássicos aí, inclusivos de terror. Comecei com o Jason, Fred, né? O Hellraiser veio logo em seguida, o Pinhead, né? Eu não tenho toda a coleção do Hellraiser, né? Mas eu gosto muito do personagem e da história, né? Do filme, que é bem impactante e é um terror até que na época me espantou um pouco. Pois é, a gente falando de Hellraiser tem que falar no criador dessa estética nova, dessa proposta nova de terror, que nos anos 80, eu sei que o Fernando aqui gostava muito de assistir aquele terror que fazia rir, que era o terrir que a gente falava, né, Fernando? A gente estava conversando até antes, né, o Noite Alucinante, né, que é o Evil Dead, né, que vem nessa meio terror comédia, praticamente, né, tinha até uns efeitos de massinha de modelar no primeiro filme, e aquele jorrava sangue para tudo que é lado, e era engraçado, né, na época. Esse era o contexto do terror dos anos 80, que começou, acho que com o Evil Dead mesmo, por conta do baixo custo de produção, né, cara? Os caras não tinham muita grana, eles tinham que buscar financiamento de empresas que não tinham nada a ver com o ramo cinematográfico, mas para poder fazer os seus filmes, né? E não foi diferente com o Clive Barker aí, que é um cara multimídia, o cara é designer. Isso, o cara trabalha com teatro, escultor, não sei se ele é escultor ou jornalista. Eu sei que ele tinha essa mente de fazer essas figuras, né, do... Cenobitas, né, que mistura, na verdade, aquela roupa de couro como se fosse um sadomasoquismo, né, com, na verdade, o desejo ligado ao prazer, né. Então dá um medo, assim, em alguns casos, né, eles têm correntes, aquele lance também do Hellraiser me dava uma sensação meio estranha. E a caixa, né? Que sempre foi uma coisa impactante, que era como se fosse um portal, né? Entre os dois mundos. Dizem que existe uma lenda urbana desse cubo aí, que é um cubo, né? Isso. Que abre para outras dimensões, que a ideia inicial, na verdade, do Hellraiser é que os cenobitas, as criaturas, elas são de outra dimensão e elas são chamadas, né? Elas acabam vindo para nossa realidade com a abertura do cubo aí, pelo sujeito que encontra. Isso é mostrado no filme mesmo. O próprio... eu não lembro agora qual dos... Desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Eu vou mostrar aqui, posso me pegar, Alexandre? Por favor. Ó, esse aqui, ó, eu tenho a coleção também de filmes, ó, pessoal. Se vocês curtem, é uma dica aí, quem não viu tem que ver, né? Mas eu acho que a maioria de pessoas que curte terror já deve ter visto. E esse filme aqui mostra realmente a caixa, os primeiros, fala um pouco do Hellraiser, do Pinhead, esse negócio do prazer misturado com a tortura. É como se fosse um inferno, praticamente, né? O desejo deles é alimentado através da dor. Isso é a mensagem que passa, né? Porque ele tem várias falas, assim, tem umas falas bizarras. Você não sabe o que é sentir dor. Você não sabe o que é sentir dor. O cara tá gemendo de dor lá e o Hellraiser fala, o Pinhead fala, você não sabe o que é sentir dor. Então deixa bem impactante pra mim. Eu não tinha visto, né, na época. Eu vi, eu acho que não sei se na Band, eu não me lembro aonde. Mas quando eu vi na televisão, inclusive, foi um impacto, né? Eu não esperava que fosse um filme tão chocante. Até foi chocante, né, na época, porque eu não esperava aquilo na televisão, né? Então mostrou bastante coisa bem interessante pra mim.
Pois é, esse filme ele impactou, vamos falar assim, a indústria cinematográfica na época, falando aqui do gênero terror, porque, como eu tinha falado antes, o cinema ali estava meio dominado pelo humor. A gente tinha filmes como A Hora do Espanto, A Casa do Espanto, né? Isso. Que era um outro conceito que a própria mídia na época usava, da espantomania. E o Hellraiser trouxe uma outra visão, que inclusive tem uma influência de catolicismo também no meio, por conta do cenobita ser um novo tipo de demônio, né? E de que a realidade deles, na verdade, é o inferno, né, cara? E eu fiquei sabendo até que eu dei uma pesquisada e eu fiquei sabendo que é o Stephen King. Stephen King lançou, na verdade, isso nos Estados Unidos, né? Porque até então, na Inglaterra, o autor é inglês, né? Não tinha sido muito bem visto, não tinha um público para comprar isso, né? E quando foi para os Estados Unidos, pela minha pesquisa que eu fiz, realmente se colocou num cenário, e aí sim, o Hellraiser, Pinhead ficaram famosos, né, na mídia do cinema, principalmente. Coisa que chamou a atenção de um cara chamado Todd McFarlane, né, um cara muito querido por todos nós, que, na verdade, se vocês forem observar as figuras, as linhas de figuras que a McFarlane lançou, elas têm muita influência, né, da estética criada aí, né, pelo Clive Barker. Tanto que o McFarlane, o que ele fez? Ele criou algumas linhas colecionáveis, cooptando o Clive Barker, né, para esses designs, como, por exemplo, a própria linha Tortured Souls, que é totalmente Hellraiser, né, Fernando? Com certeza, ali são, se eu não me engano, série 1, 2 e 3, se eu não me engano, depois tu me corrige aí. E fora os próprios personagens do Hellraiser, né? Que vem do filme que a NECA lançou, se eu não me engano também. A NECA lançou um cenário. A NECA lançou um playset com os 4 cenobitas, né, os personagens principais do filme, né? Mas tem a linha que depois a gente vai fazer um take ali, que é a linha do Infernal Parade, né, Fernando? Fala um pouquinho. Parade, que é o do circo do terror, né? Que é bem legal, são figuras bem sinistras, né? Então não são figuras aquelas que tu olha e tu acha comum, né? São figuras de ação que tu olha e toma um impacto, né? Porque tu não espera que exista uma figura com tanto sangue, porque é um personagem que tu nunca viu, né? Então vem da cabeça do Todd McFarlane, né? Dos dois caras. Porque todo mundo fala, e a própria imprensa brincava na época que o Clive Barker, né, o que ele produzia eram produtos de uma mente doentia mesmo, né, cara? Bom, o Hellraiser teve uma série de filmes, né? Tanto que anunciaram um novo filme para o ano que vem. Mas o Hellraiser, a gente sabe, vendo o filme hoje em dia, ele envelheceu, os efeitos especiais são muito ruins. Até eu acho que na época o pessoal falou mal disso, né, cara? Mas o conceito em si, tanto que as figuras estão sendo relançadas, não envelheceu, né, Fernando? Não, com certeza, isso não. Mas eu sempre preferi, né? Isso é coisa minha, eu sempre gostei de maquiagens, né? Não de tanto efeitos especiais. Porque eu gostava realmente, porque dava uma sensação de realidade os filmes antigos. Eu espero que esse novo filme seja um filme bom e não decepcione os fãs, né? Porque geralmente a sequência nunca é tão boa quanto os primeiros. Geralmente, né? Poucos casos que saem fora dessa linha. Eu espero que seja bom e quero ver mais terror, espero que saia até mais figuras, né? Como tu já disse, vão fazer mais figuras e a gente vai colecionar. O problema é o nosso bolso, né? Que vai ser difícil. Pois é, mas fica a dica pra você novato que não assistiu ainda, Hellraiser. Primeiro filme aí de 87. É isso aí, valeu!